Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Oi, gente, muito boa tarde. Está começando mais um Donos da Bola aqui na Band Triângulo. Nesta quinta-feira, e até que enfim a CBF divulgou a data dos confrontos entre Uberlândia e CSA. A gente vai falar muito disso, repercutir a reunião ontem entre vereadores e a Polícia Militar sobre a questão do estádio. Vamos voltar a falar do Mamoré na preparação para o jogo de domingo contra o Democrata, também Campeonato Brasileiro e muito mais. Seu Ronei, boa tarde. Boa tarde, Gleudo. Abraço a todos. Pois é, quinta-feira aí, o esporte movimentado como sempre, né? Aleluia, aleluia. Finalmente a CBF definiu as datas e agora é só aquela expectativa, aquela preparação especial, porque faltam só 2 jogos, como diria o velho Lobo Zagallo, né? Faltam dois, né? Então, a partir de agora, você de casa também já pode participar com a gente, né? Exatamente, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Vou pedir pro pessoal colocar na terra, vamos ver se hoje vai. Ó, aí tá, ó, 349-9681-3493. Eu tenho uma dificuldade enorme de decorar telefones, viu? Depois que a gente anota tudo no celular, de cabeça, não sei nem o da minha mãe mais. 349-9681-3493. Manda mensagem pra gente, vamos conversar bastante, venha fazer conosco o Donos da Bola. Beleza pura. E a gente vai começar por onde? Aquele assunto polêmico de sempre, né? Não? Peraí. Vamos mostrar primeiro as datas dos confrontos entre Uberlândia e CSA, depois de muita expectativa, muita demora. Enfim, no final da tarde de ontem, a CBF definiu as datas dos confrontos. Pode rodar aí pra gente. Uberlândia e CSA, primeiro jogo no dia 8, que é o próximo sábado, aqui no Parque do Sabiá, às 5 da tarde. E aí no outro sábado, no dia 15, o jogo da volta lá no estádio Rei Pelé, também às 5 horas da tarde. Nenhuma novidade, isso já estava previsto, né? O Uberlândia, então, vai ter aí, as equipes vão ter mais uma semana para se preparar. E agora resta saber o que o técnico Danilo vai fazer para substituir o Calazans, que é um jogador importante, experiente e que, infelizmente, não vai poder participar dessa primeira partida aí. Exatamente, ele tomou o terceiro cartão amarelo no jogo do último sábado lá contra a Portuguesa. Imagino que o Léo Reis será o titular no lugar dele. O Léo Reis que jogou mal naquele jogo lá contra o Serra Branca, mas fez um gol contra a Portuguesa no primeiro jogo aqui. Entrou muito bem no começo do segundo tempo lá no Canindé. Acredito que não há necessidade do Danilo fazer 2 mudanças, né? Acho que já entra o Léo Reis no lugar do Calazans e o resto do time deve ser o mesmo para o jogo de sábado que vem. A tendência é essa, né? Para simplificar, seria essa alteração para não mexer na estrutura da equipe, né? O Léo Reis que, conforme você disse, andou vacilando em alguns jogos aí, mas melhorou. O próprio Calazans também teve algumas partidas abaixo do normal. Mas vinha jogando muito, né? Nesses 2 jogos contra a Portuguesa, jogou demais. Foi um dos principais jogadores do Uberlândia. Por isso eu acredito que realmente vai fazer muita falta. Mas é por isso que esse grupo do Uberlândia foi reforçado aí para poder ter opções, dar opções ao treinador. Exatamente. Até o Roger Modesto, que foi contratado, não tinha sido inscrito a tempo de jogar contra a Portuguesa, está liberado, vai poder também ficar à disposição do Danilo para esses próximos jogos. Vamos colocar aqui também os jogos de ida dos outros confrontos das quartas de final, começando com São José e Gama. Todos os jogos de ida são no dia 8, no sábado. Às 5 da tarde, lá no Francisco Noveleto, em Porto Alegre, Gama e São José e Gama, né? Quem passa desse confronto vai pegar o vencedor de Goiatuba e Asa, que também se enfrentam no dia 18, às 6h30 da tarde, lá em Goiatuba, no estádio Divino Garcia Rosa. E na Arena da Amazônia, às 4 da tarde, tem Nacional de Manaus e ABC de Natal, além, é claro, de Uberlândia e CSA. Exatamente, é aquilo que a gente tem falado aqui. São 8 equipes brigando por 6 vagas, né? Isso. Então, realmente, está muito próximo, pelo menos por parte do Uberlândia aí, de conseguir o seu grande objetivo. Fez investimento para isso, fez um trabalho para isso e eu acredito que vai dar certo. Tomara. E aí, quando a CBF divulgou o documento, né, com todos os confrontos, surgiu uma dúvida, porque a gente vai colocar na tela agora esse documento da CBF que foi divulgado, que é o desses laudos, né? Sim. Tá lá, marcado lá então, Uberlândia e CSA no Parque do Sabiá, mas está com asterisco. E aí aqui no número 7, todas as partidas com estádios com asterisco decorrem de pendências na apresentação dos laudos técnicos exigidos pela CBF no Manual de Competições, REC e previstos na legislação vigente.
Em caso de não apresentação dos laudos pendentes em até 72 horas da data prevista para a realização da partida, a CBF poderá alterar o local e data da partida ou determinar que seja realizado com portões fechados. E aí a gente foi atrás para saber. A pergunta é, então, por quê? Por que esse asterisco aí, não é? Exatamente. A gente foi atrás para conversar, né, fomos atrás do Berlândia também, da Futel, e foi nos informado o seguinte: é o laudo da Vigilância Sanitária que vai vencer no dia 4 de agosto. Mas já foi feita a dedetização, limpeza geral e a vigilância vai emitir o novo laudo até amanhã. Até o dia 4, o laudo atual está ok. Ótimo. Esse, portanto, deixa o torcedor mais tranquilo. O Berlândia pode ficar sem nenhuma preocupação, porque vai poder jogar no seu estádio. Seria o cúmulo do absurdo também não poder mandar seu jogo no Parque do Sabiá por causa desse laudo aí. Importante dizer que esse laudo ele tem um prazo de validade. Exatamente. Né? E o que estava valendo já venceu. Vai vencer no dia 4. Agora, vai vencer no dia 4. Mas estão garantindo para a gente que amanhã já tem um novo laudo e aí está tudo certo para o jogo. Muita gente perguntou o que é esse asterisco, o que é isso. Está tudo certo, pessoal. Vamos confiar na Futel que esse jogo vai ocorrer sem nenhum problema no Parque do Sabiá e com o público. Agora a questão do estacionamento. Aliás, bom público, né? Tudo indica que sim, né? Não, excelente público a expectativa para esse jogo, né? E a questão do estacionamento, ontem teve uma reunião na sede da Polícia Militar entre vereadores e a polícia. A gente tem algumas fotos para mostrar dessa reunião que envolveu, né, os vereadores, a Polícia Militar, e o que chegou até nós foi o seguinte: a polícia não vai para esse jogo próximo contra o CSA, manter o mesmo esquema do jogo contra a Portuguesa. Segundo a polícia, aquele foi um jogo em que tinha um risco mais alto de acontecer alguma coisa, um confronto entre as torcidas, enfim. Para esse próximo jogo, isso deve mudar. Só que ainda não foi definido o que irá mudar. Haveria uma reunião hoje entre a Polícia Militar e a Prefeitura, só que essa reunião foi adiada. Mas, nesta reunião de ontem, o comandante André, que é o responsável pelo batalhão da Polícia Militar de Uberlândia, e um outro policial, né, o coronel, também falaram sobre essas ações da polícia. Vamos ouvi-los. Não tem como a gente fugir desse plano, tá? Esse plano ele direciona, a gente não trabalha com empirismo, a gente não trabalha com achismo, tá? Que a gente realmente busque dentro dele, né, o caminho mais seguro para todos nós. Vislumbrando que a necessidade que a gente teria que trabalhar de forma mais efetiva a segurança nesses jogos a partir de agora, nós transformamos isso num estudo técnico, né, justamente poder ter esse embasamento para que a gente já sabia que ia ter o questionamento, a gente esperava que qualquer coisa que muda, né, a rotina da população, a gente sabe que somos questionados. Então esse foi o principal objetivo de a gente colocar no papel aquilo que é desenvolvido. E reforçando também, né, porque uma coisa que eles sempre falam com a gente é que o Uberlândia nunca aconteceu isso. O histórico de Uberlândia, da própria torcida do Uberlândia, que não tem conflitos, né? O histórico de Uberlândia não havia conflitos. Só que nesse histórico de Uberlândia nós nunca tivemos uma SAF. Nós nunca tivemos um time que está desenvolvendo e tem uma perspectiva de chegar talvez até numa Série A, igual nós estamos tendo hoje. Então não tem como a gente tratar esses jogos agora com o mesmo olhar de 30, 40 anos atrás. Isso não tem como. Então isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Me julguem pelo excesso de segurança, mas nunca pela falta. Nunca pela falta. Isso aí nós não vamos trabalhar trazendo risco à segurança das pessoas que vão lá torcer. Isso aí, Ronei. Ele deixou bem claro aí que nada é feito empiricamente, não é? É feito um planejamento, a polícia tem conhecimento, tem know-how e a gente é leigo no assunto, né? O que eu penso, não sei se tem razão ou não, é que há um certo exagero quando interdita todo o estacionamento, né? Que é o que não deve acontecer para o próximo jogo. Isso, não aconteceu no jogo com a Portuguesa. E aí o torcedor ficou realmente na bronca. Entendo que realmente é bem razoável interditar aquela parte frontal, porque é a parte que precisa haver aquele espaço para movimentação das viaturas, né? Tanto da polícia, ambulâncias, enfim, imprensa, todo mundo tem que passar por ali. Então é importante que haja aquele espaço, aquela área, e acredito que o importante de tudo, o Gleudo, é
que o assunto está sendo debatido, né, pelas mais diversas entidades aí, a FUTEL, a Prefeitura, Polícia Militar, todo mundo está debatendo o assunto, tentando chegar num denominador comum para evitar maiores problemas. E ele deixou bem claro aí, já está preparando o espírito da torcida para quando o Uberlândia evoluir e, quem sabe, aí atingir outras divisões, que esse é o grande objetivo, não é verdade? Porque a tendência é, se o Uberlândia subir, a gente ter sempre grandes jogos aqui no Parque do Sabiá. Exatamente, cada vez com um público maior, a gente se lembra bem, né, como era o estádio Parque do Sabiá nos últimos anos, com um público muito pequeno. E esse público está crescendo, né? A gente vê muitas crianças no estádio, que é muito legal. O torcedor que não ia está voltando. Então, a galera está criando uma atmosfera diferente no estádio, um ambiente diferente e as coisas estão mudando. Exatamente, é isso que a gente espera, essa conscientização da torcida e que todos estejam empenhados para que a melhor solução possa ser encontrada. O importante é que o Uberlândia possa realmente absorver esse apoio da torcida, essa atmosfera, conforme você disse, garantir a sua classificação e alçar novos voos aí a partir do ano que vem. Exatamente. Mensagens da galera, tá o Mário César com a gente aqui, ó. Quer saber de vocês o que o time do Uberlândia pode melhorar para jogar bem e ganhar nos 180 minutos? Olha, se ele fizer a mesma apresentação que fez aqui no primeiro jogo com a Portuguesa, tá bom demais. Para mim foi a melhor atuação do Uberlândia esse ano aí, não é verdade? Se ele conseguir repetir aquela atuação, eu acredito que tem boas possibilidades de passar. O Ivanito falando com a gente aqui, a arbitragem no Brasil voltou, hein? Jogador do Palmeiras não é expulso, vai dar o título pro Palmeiras. A gente vai falar disso daqui a pouco, viu? Era para o Maurício ter sido expulso, sim, é verdade. Aliás, o ato ontem, pelo amor de Deus, hein? Ó, a galera já tá ansiosa. O Renato Ferreira aqui, ó. Boa tarde, Gleudo e Ronei. Vamos subir já nas quartas de final. 2-0 aqui, 2-2 lá. Ah, não pode deixar para depois. A ansiedade vai crescer, hein? Tem uma semana ainda para esse jogo. Se puder resolver essa próxima fase agora, ótimo, né? Se não der, tudo bem, mas o muito importante é tentar subir já contra o CSA. Isso aí, vamos pro intervalo. Na volta a gente vai ao vivo para Patos de Minas, falar do Mamoré, que também tá 2 jogos do acesso, mas aí para a primeira divisão do Mineiro, não sai daí. O 10º Mega Feirão Limpa Pátio Kit Car foi prorrogado. Aproveite veículos até R$20 mil abaixo da FIP, bônus de até 10 mil no seu usado e taxas a partir de 1,19 ao mês. Kit Car, Avenida João Pinheiro, 2875. Copercana apresenta 18ª Mega Cana Tech Show Brasil. Inteligência artificial, mercado, segurança e o futuro da bioenergia. No palco, Professor Rock, José Salib Neto, Eric Shibata e muito mais. Mega Cana Tech Show Brasil, 5 e 6 de agosto. Participe! Patrocínio FMC, K+S e Singenta. Agência oficial Solis. Realização Ciamig e Canacampo. É o Arraiá que dá jogo. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro zero todo mês. E uma chance para concorrer a vales compra de R$500 todos os dias. Óleo de soja, 6,38. Arroz, 5 quilos, 14,80. Linguiça para churrasco, 11,98. Amstel, 269 ml, 2,58. Coxinha da asa, 9,98. Picanha bovina, 49,98. Mate Minas, Arraiá que dá jogo. Beba com moderação. Gira Autoband, direto da Pratinha Automóveis. E olha, já vou dar a dica para vocês. Se você está procurando caminhonete, picape, carro grande, você trabalha com agro, com comércio, presta atenção aqui. Não é mesmo, Ariovaldo? A gente está no mercado relembrando há 35 anos, né? Então, assim, a gente tem uma certa experiência, principalmente com utilitário. Vamos supor, hoje na loja aí deve ter seus 15, 20 utilitários. Tem para o pequeno, tem para o médio, tem para o maior. A gente faz uma seleção para comprar. Para comprar aquele carro que não foi muito usado na estrada rural, com procedência. Tá vendo, gente? E legal também mostrar para vocês que aqui na Pratinha não é só de caminhonete, de picape, tem uma variedade imensa de opções, não é isso mesmo? Para todos os bolsos. Sim, a gente trabalha com nicho aqui de veículo de 25 a 200, 250. Ó, lembrando também, é a questão da facilidade da negociação. A gente leva o carro no seu mecânico, a gente leva o carro para você se não tiver tempo. Para quem está vendo aí na Band, se chegar aqui e falar, ó, eu assisti a propaganda na Band,
vai já sair com um brinde, que é a transferência do carro que ele vai ganhar. O pagamento, a gente trabalha com consórcios, que a gente administra, faz a parte de execução de recebimento e também financiamento com ótimas taxas até 60 meses. Tá vendo, gente? Aqui na Pratinha facilita a vida de vocês, facilita o pagamento, ou seja, vem para cá, aproveita as condições especiais e lembrando, quem comprar aqui no Pratinha tem brinde, tem transferência, gente. Então aproveitem, vem para Pratinha. Estamos de volta aqui com os donos da bola, Ronei Bentes. Antes da gente falar com o Patos de Minas ao vivo, um tema que está repercutindo bastante nessa semana é Neymar na seleção brasileira. Será que ele aposentou da seleção? Será que ele ainda vai voltar a jogar com a camisa amarelinha? Confere aí. São 130 jogos com a camisa da seleção brasileira. O maior artilheiro da história da amarelinha, com 80 gols, além de 58 assistências. Conquistou 2 títulos, a Copa das Confederações de 2013 e os Jogos Olímpicos de 2016. Vai pra bola, Neymar! Com paradinha, correu, bateu! O ouro é nosso! Neymar surgiu no Santos em 2009 com todas as características do futebol brasileiro. Jogador habilidoso, rápido, que provoca, encanta, vai pra cima e decide. Não demorou nada para se tornar um dos principais nomes do futebol brasileiro. Do Santos foi pro Barcelona, onde conquistou títulos e ganhou projeção mundial. Foi considerado um dos melhores do mundo. Deixou a Espanha para jogar no PSG e antes de voltar ao Santos, teve uma passagem apagada pelo mundo árabe. Mas na seleção brasileira as coisas sempre foram mais conturbadas. Neymar estreou em 2010 e o tempo todo dividiu holofotes entre os jogos e a vida pessoal. Foram 4 Copas do Mundo. A primeira delas, em 2014, aqui no Brasil, ajudou a seleção a chegar até a semifinal. Em 2018 e 2022, chegou até as quartas de final. Agora, em 2026, mal esteve em campo, mas fez o último gol do Brasil no Mundial contra a Noruega. Logo após a vitória de 4-2 do Santos contra a Universidade Central da Venezuela pela Sul-Americana, Neymar falou sobre a seleção. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais. O jornal Marca da Espanha destacou que Neymar não ganhou nenhuma Copa. O italiano Correio dello Sporto disse que o craque brasileiro já deu o que tinha que dar à seleção. Já o Clarín, da Argentina, destacou que Neymar é o maior artilheiro da seleção, superando lendas como Pelé, Ronaldo e Romário. As maiores estrelas do futebol mundial, um talento absurdo que todo mundo adoraria jogar ao lado dele. Na seleção, ele termina a carreira como um perdedor. Ele tem 80 gols, mas contra a Venezuela, contra Peru, contra a Bolívia, eu fiz também. E o que o torcedor acha da passagem do craque pela seleção? Eu acho um bom jogador, sim. Já deu tempo dele. 4 Copas e nenhum título delas. O nosso maior nome que teve nessas últimas gerações. E aí, você como um grande santista, qual a sua opinião sobre o Neymar? Olha, é o seguinte, um grande jogador sem dúvida nenhuma e os números dele na seleção brasileira, individualmente, são bastante positivos. Sim. Altamente positivos. Agora, em termos de títulos, realmente, o currículo dele na seleção brasileira é bem fraco, né? Apenas não, né? Um título olímpico, né? E a Copa das Confederações. Uma medalha de ouro e uma Copa das Confederações. Mas em termos de Copa do Mundo, nem sequer uma final o Neymar conseguiu disputar, não é? Então, realmente, em termos de títulos, a passagem dele pela seleção brasileira não foi das mais brilhantes. Agora, é um talento extraordinário, indiscutível, né? Uma pena que ele talvez não tenha tido o foco que outros profissionais como ele, outros talentosos como ele tiveram, como Messi, Cristiano Ronaldo. Imagino que se ele tivesse o mesmo espírito profissional que esses atletas têm,
ele poderia ter evoluído, ter conquistado muito mais do que conquistou. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores das últimas gerações. Eu vejo o Neymar como um talento absurdo, mas como um cara que foi o primeiro mega star do futebol brasileiro na era das redes sociais. E isso trouxe coisas positivas para a vida dele, mas também trouxe muitas coisas negativas, né? Ele foi um cara que nunca se blindou das polêmicas, sempre esteve envolvido, né, com temas complicados ao longo da carreira. E desde que ele sofreu aquela lesão, né, depois, naquele jogo das eliminatórias contra o Uruguai, ele não conseguiu mais se manter saudável, né? A expectativa de quando ele voltou para o Brasil era de que ele estaria bem, chegaria bem na Copa, não foi o que aconteceu. E é uma pena que ele termina a carreira dele na seleção brasileira, a gente não tem certeza que isso vai acontecer, mas pelo que ele falou aí, vai terminar a carreira dele na seleção brasileira dessa forma. E aí, na minha visão, vai ser um dos grandes craques, dos gênios do futebol, é um dos que tem um final de carreira mais melancólico. É verdade, e você tem razão, realmente ele se envolveu em várias polêmicas aí ao longo da carreira e teve também essa questão das contusões, né? Ele foi perseguido também por sérias contusões, isso aí comprometeu demais o desenvolvimento dele, principalmente na seleção brasileira. E, lamentavelmente, então, ele encerra a sua participação na seleção sem conquistar nenhum título de Copa do Mundo. Mas alguém já disse, né? Azar da Copa. Azar da Copa. Zico não ganhou Copa, Cruyff não ganhou Copa, muitos grandes craques não ganharam Copa, o Neymar, pelo visto, vai ser mais um deles. Fazer o quê, né? Deixa eu chamar outro craque aqui para nossa conversa, Ronei Bentes. Ricardo Bagnetti ao vivo para trazer os destaques do Minas Urgente. Fala, Bagnetti. Fala, Gleudo. Boa tarde para você, para o Ronei, os amigos do Donos da Bola. Pois é, aqui a nossa conta bancária tá longe de passar perto da conta do Neymar, mas a gente ganha um campeonato, uma Copa todo dia aqui no nosso jornalismo. Tô certo ou tô errado? Daqui a pouquinho, Minas Urgente, coladinho com o Donos da Bola, a gente vai trazer mais um caso terrível de violência contra a mulher. Um fisiculturista que foi preso suspeito de agredir a companheira. Vamos falar também da Romeirovia, esse caminho de Uberlândia até a cidade de Romaria, que começa a funcionar com toda a infraestrutura a partir de hoje. E hoje tem Prato de Minas atendendo pedidos, tem um PF lá do Mercado Municipal, que vocês dois aí estão convidados para assistir e saborear também, viu? Pô, hora dessa, um convite desse é 12h21, Bagnetti. E é baratinho, não precisa ter a conta do Neymar, não. Convite aceito. Opa, valeu demais, obrigado. Daqui a pouquinho, o Minas Urgente coladinho nos Donos da Bola. Mensagens da galera, Ronei? Sim. O Iron do Tayamã trazendo aqui, ó. Acredito que o jogo do Verdão terá a torcida prejudicada por cair em um dia que os romeiros vão a pé para Romaria. Eu sou um deles. Muita gente realmente tem... Rapaz, fazendo essa caminhada, pensando quanto que tá o jogo, hein? Nossa Senhora, bom que vai dar tempo de rezar bastante. Mas eu acho que assim, tem público para tudo, né? Então vai sobrar muita gente ainda para ir lá no Parque Sabiá. Com certeza. Nilson também com a gente. Bom dia, tô ansioso pro jogo. O Berlândia podia fazer uma promoção de camisas pra gente poder comprar camisas novas para esse jogo, hein? O recado tá dado aí. Sei não, né? Eu também tô ansioso. Esse jogo poderia ser sábado agora, né? Vamos ter que esperar um pouco mais. Daniel Américo, por que os jogos do Uberlândia fora da cidade não são televisionados? Eles não estão na televisão, mas todos são transmitidos no YouTube, viu? Exatamente. Todos estão no YouTube. Roberto Lucas, comparando o estacionamento com o Maracanã, compara com o Mineirão. Estamos em Minas Gerais. No Mineirão é da mesma forma, né? O estacionamento do Mineirão ele é interno e aí tem as filas para a torcida entrar não estão no mesmo espaço em que os carros são estacionados. Tá aí o recado para você, viu, Roberto? Deixa eu ver aqui o nosso amigo Emerson falando sobre o Neymar. O Neymar ficou sim devendo na seleção, mas querendo ou não, ele ganhou as Olimpíadas que nós nunca tínhamos ganhado. Foi um título muito comemorado, aquelas Olimpíadas da Rio 2016, e acaba sendo o maior título do Neymar com a seleção brasileira, o maior feito, né? E a Copa das Confederações o Brasil sempre ganhava. Até porque é o título que o Brasil não tinha, né? Exatamente. Então, importante demais, fica aí realmente como o maior título da carreira do Neymar com a camisa da seleção brasileira. Exatamente. A gente vai para mais uma pausa rapidinha, já o Donos da Bola está de volta. Gira Autoband direto da Romasol. Agora, se você tem carro elétrico, presta atenção aqui que esse recado é interessante para vocês. Fabrício, explica para o pessoal como é isso de eletroposto? É isso mesmo, Nath.
Aqui na RomaSol a gente tem 2 pontos de carregamento de 40 kW, tá? Então para quem comprou seu carro elétrico agora, para quem é motorista de aplicativo, a gente tem 2 pontos para te atender. Lembrando, monitoramento 24 horas, funcionamos 24 horas também, temos um espaço lá dentro, a gente oferece água, ar-condicionado, um cafezinho para dar aquela esquentada. E lembrando, também para quem quer investir nesse mercado, fazemos também os carregadores no seu comércio ou em outros locais. Tá vendo, gente? Aqui na RomaSol tá preparado para receber você. Enquanto seu carro carrega ali, você entra, descansa, usa a internet, toma uma aguinha. Gente, tudo em segurança. Aqui na RomaSol. Vem pra cá. Neste mês dos pais, o pai tá on nas óticas Santo Óculos. Nas compras acima de R$300, o papai ganha na hora um lindo solar aviador. E mais, óculos completo por apenas R$10 de R$29,90. Vem pra melhor, vem pra Santo Óculos. Uberaba, Uberlândia, Delta e Igarapava. 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Badia. Celebramos uma devoção que atravessa gerações e fortalece a fé de milhares de famílias. Padroeira de Uberaba, ela inspira esperança, proteção e união. Que sua bênção renove nossos caminhos e fortaleça nossos corações. Homenagem Taquari, qualidade que dá gosto. Ortodontic, sua melhor versão é sorrindo. 28 de julho, Dia do Agricultor. O dia começa cedo no campo. Com a força de quem não desiste e transforma suor em vida. Cultivar o futuro é um trabalho de dedicação. E estar ao lado em cada safra é o nosso maior compromisso. Para quem faz o Brasil crescer com as próprias mãos, feliz Dia do Agricultor. Alvorada. Da porteira para dentro, a gente resolve. O 10º Mega Feirão Limpa Pátio Kit Car foi prorrogado. Aproveite veículos até R$20 mil abaixo da FIP. Bônus de até 10 mil no seu usado e taxas a partir de 1,19 ao mês. Kit Car, Avenida João Pinheiro, 2875. Vitrine Band, direto da Quintino Ferramentas, que tá fazendo aniversário. Mas quem ganha presente é você aí de casa, não é isso mesmo, Carol? Isso mesmo. Nesse sábado, no dia 1º, a gente vai ter um café especialmente para vocês. Espero que vocês venham aqui e teremos brindes exclusivos. E de que horário até que horas, assim, para o pessoal de casa se programar para vir tomar aquele café da manhã delicioso? É das 8 da manhã até a 1 da tarde. Tá vendo, gente? Lembrando, somente nesse sábado agora, dia 1º de agosto, aqui na Quintino Ferramentas. Vem pra cá. Tá de volta, Ronei Bentes. Vamos falar de vôlei e não é do Praia Clube. A academia do vôlei estreou com derrota na Superliga Feminina C, jogando contra a equipe do Álvares Cabral do Espírito Santo por 3-7-1. A gente tem imagens desse jogo. A fase sudeste da competição está sendo disputada lá em São Paulo. Hoje a academia do vôlei, que está representando a cidade de Vazante, entra em quadra às 4 horas da tarde contra o Instituto Capixaba. São 5 equipes e elas jogam no sistema de todos contra todos em turno único. Essa competição que vai até domingo. No final, o primeiro colocado se classifica para a etapa nacional do torneio, que vai ser disputada, né, entre 6 e 16 de outubro, quando estarão em disputa 4 vagas para a Superliga B, uma competição, né, feminina que a gente não tem, né, na Superliga C, um representante há muito tempo, né, já que a gente só tem o Praia como uma equipe profissional, mas muito importante para a academia do vôlei, que tem uma categoria de base forte e com polos em toda a região, poder ter essa oportunidade de jogar uma competição nacional. Projeto do professor Manuel Norato, né? Começou em Uberlândia, está expandindo aí para a região, já está sendo desenvolvido lá em Monte Carmelo, um trabalho muito bem feito, e agora chegando a Vazante, ou seja, o vôlei, né, se espalhando aí, não fica só centralizado em Uberlândia, sem dúvida nenhuma, não só aqui na região, mas em toda Minas Gerais, o vôlei é uma força muito grande. Exatamente. Tomara sucesso para as meninas que entram em quadra hoje, amanhã e também no sábado. Falando também agora do Atlético, o Galo que não entrou em campo nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, porque o Bragantino jogou pela Sul-Americana, né? O Bragantino seria o adversário desta semana do Atlético. Os dois vão se enfrentar também na Copa Sul-Americana, né? O Bragantino avançou ontem, venceu o Sporting Cristal, está garantido na próxima fase. E hoje tem o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mais uma partida importante, Cruzeiro jogando fora de casa contra o Coritiba.
É verdade, o Cruzeiro e Curitiba é aquele chamado jogo de 6 pontos. Os dois times estão com campanhas rigorosamente iguais. O Curitiba leva vantagem no saldo de gols. Então, quem vencer hoje, sem dúvida nenhuma, vai dar um salto na tabela. E o Cruzeiro hoje vai ter a volta do Matheus Pereira, vai ter a volta do Gerson, não é? Dois jogadores importantíssimos que fizeram muita falta no jogo do final de semana, quando o Cruzeiro foi derrotado em casa, decepção para a torcida. E a expectativa é que com a volta desses jogadores, o time possa voltar a jogar o futebol para convencer o seu torcedor. Tá certo que não poderá contar com o Sinisterra, mais um que se contundiu, não se sabe ainda, o Cruzeiro ainda não divulgou se ele vai ter condição de voltar esse ano, mas tudo indica que não, ou seja, será mais um sério desfalque para o Cruzeiro. Além do Sinisterra, tem também o Gabriel Peck, que na sua estreia no Campeonato Brasileiro acabou fraturando a perna e está fora também da temporada. Então são problemas que o Cruzeiro vai ter que administrar, mas por outro lado ele contratou o Zé Lucas, né? A gente mostrou aqui ontem, Exatamente. Né? Jogador que veio do esporte, é muito jovem ainda, mas quem sabe ainda pode entrar nessa equipe e contribuir para a equipe do Cruzeiro. Em relação ao Atlético, que vai jogar somente no final de semana contra o Juventude pela Copa do Brasil, um assunto que parecia encerrado, Gleudo, voltou a ser cogitado ontem, que é a possibilidade de contratação do Fred. Fred está lá no futebol da Turquia e, segundo a imprensa de lá, ele ontem fez o seu último jogo pelo Fenerbahçe, né? Me parece que é o Fenerbahçe que é o time dele. Ele teria feito, então, a sua última despedida lá ontem e, em função disso, surgiram novamente comentários de que ele pode acertar com o Atlético Mineiro. Inclusive, ele começou nas categorias de base do Atlético e poderia voltar ao clube onde ele iniciou a carreira. É verdade, né? Você falou aí da Copa do Brasil, né? Atlético e Juventude no sábado às 7h30 da noite. Tem Vasco e Fluminense também no sábado, 5h30 da tarde. Santos e Remo às 9 da noite. No domingo tem Palmeiras e Fortaleza. Domingo não tem Campeonato Brasileiro, hein? Mirassol e Grêmio às 6 da tarde. 6h30, Chapecoense e Cruzeiro. Cruzeiro jogando fora de casa. Também Internacional e Corinthians às 7h30. E na segunda-feira, Atlético Paranaense e Vitória. Esta é o mata-mata da Copa do Brasil. E os times mineiros deram sorte nesse sorteio, hein? É verdade, pelo menos na teoria, né? Mais tranquilo. O Atlético pegando o Juventude, o Cruzeiro pegando a Chape. Agora, não deixa de ser uma novidade também, jogos de Copa do Brasil no final de semana, não é? Até recentemente era só no meio de semana. Agora tem também nos finais de semana, isso é muito bom. É verdade. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro com os jogos de ontem, desta 20ª rodada da competição. A gente volta já. Os donos da bola. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Tá todo mundo mesmo na Uniub. Matrículas abertas em uniub.br. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Cicobi, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Cicobi em campo, ao lado de todas as torcidas. E jogando junto com você sempre. Setor Cicobi no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Cicobi, mais que uma escolha financeira. O futuro saiu do papel. O Parque Linear, a maior obra da história de Araguari, já é realidade. Educação em tempo integral, construção da escola do IP e da creche de Piracaíba, cuidando do futuro das nossas crianças. A reestruturação da área da Bias Fortes. Parque das Águas 2, mais um espaço de lazer para sua família. Prefeitura de Araguari. Ser pai é caminhar junto, é acompanhar cada passo, é fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E, acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. Gira Autoband, direto da GWM, e finalmente eu vou poder mostrar para vocês o grande lançamento, que é o Hora 5, né, Lud? Nath, realmente o SUV Hora 5 100% elétrico trouxe muita tecnologia, mais do que a Euroville, e o nosso público já tá acostumado. Realmente
ele vai te entregar 435 de autonomia. É um SUV 100% elétrico que une design moderno, tecnologia de ponta, conforto e no mais, 204 cavalos de potência. Gente, é um foguete o carro, vocês têm que vir conhecer de perto. Além de tecnologia, pessoal, o conforto desse carro e o espaço desse carro, ele só engana por fora, mas ele é bem grande, viu? Então é isso, gente. Venham conhecer de perto, venham fazer o test drive. E eu agora vou entrar nele ali um pouco para conhecer. Vem para GWM. Donos da Bola está de volta no nosso último bloco, Ronei. Vamos falar do Campeonato Brasileiro com os jogos de ontem. Pode colocar na tela para a gente os gols do campeonato, começando com Mirassol e... Agora fugiu. Remo, Mirassol e Remo. Mirassol vencendo em casa. É um jogo da briga para fugir da zona da degola, não é? Exatamente. E o Mirassol se deu bem nessa aí, venceu a partida, né? Marlon contra, depois da cobrança de escanteio do Reinaldo, abriu o placar para o Mirassol. Na sequência, o Remo foi buscar esse empate aí com esse chute do Pico. A bola desviou na zaga, acabou matando o goleirão do Mirassol. Jogo entre duas equipes que estavam na zona do rebaixamento, né? E aí contou com a sorte aí o Pico para fazer esse gol de empate. E aí, em outra cobrança de escanteio do Reinaldo, o... Reinaldo, que é um dos principais jogadores do Mirassol, né? João Vitor fez o gol, né? Fez o gol que deu a vitória ao Mirassol e tirou o time da zona do rebaixamento. Vitória magrinha, mas importante demais. Importantíssimo agora o Mirassol, Ronei Bentes. Sobe na tabela, sai do Z4, chega aos 23 pontos, está em 14º. E o Remo com 21 está em 19º lugar. Vamos passar agora para Internacional e Flamengo. O jogo que teve polêmica com o gol do Internacional, que aparentemente, né, na nossa visão, estava impedido, mas com o auxílio do impedimento semiautomático, esse gol foi validado por um nariz de distância. É aquele chamado lance ajustado, não é verdade? Gol do Vitinho. É verdade. Então 1-0 para o Internacional. O Flamengo jogou mal de novo, hein? O Flamengo foi buscar um empate no segundo tempo e chegou a esse gol com o Samuel Lino. Depois dessa jogada aí dentro da área, Samuel Lino livre, fez o gol de empate 1-1. Flamengo que não está jogando bem. Não está jogando bem, torcida pegando muito no pé do técnico Arthur Jorge. Léo Jardim, perdão. O Flamengo 39 pontos, está em segundo lugar e o Inter está na beira da zona de rebaixamento, em 16º com 22. Situação do Internacional preocupante, até porque o time tecnicamente é muito limitado, né? Inclusive a torcida colorada ontem não esperava nem esse empate contra o Flamengo. Todo mundo achou que o Flamengo ia vencer o jogo até com uma certa facilidade, mas o Flamengo jogou muito mal e a torcida realmente está cobrando demais o técnico Léo Jardim. E no outro jogo da noite tivemos o Palmeiras goleando o Vitória, num jogo de muita polêmica. O Palmeiras abriu o placar com o Maurício, que acertou uma cotovelada, não foi com aquela intenção, mas ele pegou, acertou o queixo do zagueiro Kaká. Depois o Kaká fez uma falta para expulsão, realmente, em cima do John Arias, foi expulso. O Maurício recebeu só cartão amarelo e o outro zagueiro da equipe do Vitória fez aquele sinal famoso de roubo, né? E aí também foi expulso, com 2 jogadores a menos contra o Palmeiras, né? O Lucas Cândido que foi expulso. Luan Cândido, inclusive de Uberlândia, né? Luan Cândido foi expulso e aí o Palmeiras atropelou, né? Teve gol contra do zagueiro do Vitória. Do Vitória, né? Mas Fabiano Souza. E aí na sequência o John Arias e também o Sousa fizeram 4-0 para o Palmeiras. Palmeiras líder disparado do Campeonato Brasileiro, tem 8 pontos de vantagem para o Flamengo, 47. E o Vitória está em 13º com 26. É uma pena a gente ter que falar de arbitragem, mas lamentavelmente ontem o árbitro interferiu no jogo aí, comprometeu a atuação da equipe do Vitória, que começou até jogando bem, equilibrando a partida, mas perdeu 2 jogadores. E aí você jogar com 2 a menos contra um time de alto nível técnico como é o Palmeiras, realmente fica muito complicado. Mas, sinceramente, ontem a arbitragem foi muito mal. Eu não gosto de falar muito de juiz, não, mas ontem não dá para defendê-lo, não. E ontem também teve Fluminense e Bahia em 0-0. Fluminense 4 colocado com 34 pontos e o Bahia vem logo atrás em 5º com 32. Hoje, como a gente falou, né, tem Cruzeiro em campo, fora de casa contra o Coritiba às 9h30 da noite. Antes disso, às 7h30, tem Corinthians e Atlético Paranaense. Os outros jogos foram adiados por conta das equipes que estão na Copa Sul-Americana. Vamos ficar de olho aí, principalmente no jogo do Cruzeiro. Amanhã a gente traz todos os detalhes aqui. Se o Cruzeiro vencer, vai dar um salto na tabela e encostar um pouco mais na parte de cima da classificação geral.
Ó, o Mário aqui te cornetando, viu? Seu parceiro é santista, fala pra ele que tem vaga na Fiel. Vem pro bando de loucos, estamos esperando. Não, por enquanto tô satisfeito, né? Contrariado, mas vou continuar torcendo pelo Santos. Will pedindo pra gente mandar um abraço pra ele. Valeu, Will, obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver também aqui o Paulo César. Boa tarde, donos. Verdão 2-0 contra o CSA. Ei, Paulo César, tomara que você esteja com a razão, hein? Deus te ouça. O Gilberto, lá de Patos de Minas, meu conterrâneo. Domingo próximo, o Mamoré dará um passo importantíssimo para a primeira divisão. Sobe, sapo! Importante demais o Mamoré aproveitar esse apoio da torcida, que sem dúvida deve lotar o estádio, para poder sair com um bom resultado no primeiro jogo, para depois ir com mais tranquilidade lá para Sete Lagoas. E para fechar, o Rubens Júnior, Zico não ganhou uma Copa, mas entregou uma. Que maldade, não. Que maldade, hein? Que maldade, né? Certamente ele não é flamenguista, né? O Bruno Guimarães também entregou essa. É verdade. Por esse raciocínio, sim, né? Exatamente. Obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia aqui nos Donos da Bola. Valeu demais. Fique ligado, o Magnete chegando aí com muita informação, hein? Até amanhã. Valeu, tchau, tchau.